Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Vamos iniciar a daily da nossa semana, né? Que tínhamos combinado na semana passada, que era para estarmos já com a fase 1 iniciada, né? Já tinha sido feito a questão do menu e etc. E os problemas que a gente tinha intercorrido, né? Nessa reunião, o nosso Scrum não conseguiu participar, então eu vou precisar que vocês, tanto do back quanto front, quanto tester, sejam bem ativos nessa reunião e me expliquem o que que vocês conseguiram fazer nesses dias, né, que passaram e que foi adiantado alguma coisa, se já estão começando a fase 2, de como é que tá essa questão do trabalho. Podem falar. Na daily passada, né, a gente tinha comentado que, pelo menos aqui da nossa parte do front, a gente já tinha finalizado o menu e também finalizado a fase de seleção, né? O Luan também fez os testes, tudo, e segundo ele, estava tudo ok, só algumas pequenas coisas, mas que foi resolvido rapidamente. A gente tinha dado início na semana passada à fase um, só alguns pequenos detalhes, como ainda eu tinha dito, e nessa semana a gente focou totalmente na fase um, tanto eu quanto o Luan e o Wendel. E a gente terminou quase ontem de finalizar tudo praticamente da fase um. Tudo bonitinho, os personagens, o design e tudo mais, e a fase do um tá já rodando perfeitamente. E a parte do back, né, que era do Ian, já estava pronto há muito tempo, né, como a gente já havia comentado do nosso trabalho aqui, o back ele já está com 80% resolvido, e a gente segue aí no, trabalhando em conjunto para chegar, equiparar o front com o back. E agora, a gente terminando a fase um, concluímos ontem, né? A gente está se planejando para começar a já trabalhar na fase 2. Tá certo. Como essa semana nós temos uma sprint para ser gravada, né? Que no caso seria na sexta-feira. A gente vamos conversar sobre esse início da fase 2 da parte do front, né? E vamos adiantar as outras fases que precisam ser adiantadas, gente. É coisa que eu preciso falar para vocês, assim, que não tá dando. A gente precisa já tá equiparando já a parte do back, porque graças a Deus o back ele já está quase praticamente 80% feito, né? A gente precisa chegar logo nessa parte do front porque a gente já tá assim quase enforcados em questão de prazo, né? Porque já era pra gente estar finalizando já tanto as sprints, já fazendo os detalhes mínimos já, gente. Tanto pra gente poder gravar os nossos vídeos à frente, né? Quanto para ver os detalhes, sabe? Tanto os detalhes do design, tanto do layout, dos áudios, da gravação de voz, quem ficaria responsável pela gravação de voz, desses detalhes que eu tinha comentado com vocês, que eu preciso saber como é que vai ficar. Eu preciso saber o que que foi é, adiantado da reunião que a gente fez, que eu solicitei para vocês de que parte que ficaria simples no trabalho que vocês precisariam mudar, né? Porque a gente já fez o backlog. E eu preciso mexer mais algumas coisas no backlog com o Guilherme ainda, então eu preciso saber o que vocês acertaram. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Você quer saber da parte do trabalho que ficaria mais simples? Eu não foi mal, não Isso, entendi. porque teve a reunião passada, na semana passada, que eu tinha falado para vocês que eu precisava saber o que que vocês queriam que ficasse mais simples para a gente poder correr mais rápido em relação a essas fases, né? E o que que vocês queriam que ficasse mais simples, se ia ter áudio, se não ia ter áudio, se ia ter legenda, se não ia ter legenda, se não ia ter dublagem. Essas partes que eu te falo assim, já pro final do trabalho, mas também dentro da programação do que, tipo, do jogo, do point and click, das funções do jogo. O que que precisa ficar mais simples, tanto do design, de tudo? O que que precisa ficar mais simples para a gente ter correr mais rápido? Eu acho que isso vai com decorrendo da programação, sabe? Tipo, se a gente vê que não vai conseguir, que vai ser mais complicado, a gente comunica você e o Scrum Master para poder ver como que vai ser essas coisas. De agora, de É porque princípio, como a gente, não vem rapidinho, nada. é como a gente
segue o backlog, rapidinho, só te cortando, como a gente segue o backlog, então eu precisava que você soubesse pelo menos assim o básico pra eu ter uma noção. E, tipo assim, que não entrou no backlog, que precisa ser mexido, entendeu? Pode continuar falando. Tipo, o que eu tava falando, como a gente finalizou a fase 1, e eu sei que a gente tá apertado com o tempo, então foi mais fácil tudo, porque era uma fase simples. Então eu acho que de cabeça agora eu não tenho nada, no caso eu não tenho nada pra falar, eu acho que isso aqui vai ser difícil como a gente terminou só a fase 1 ainda. Então foi uma fase mais fácil. Quando chegar nas fases complexas, aí eu acho que vai piorar um pouco e vai ser, aí sim, talvez vai ser um pouco mais difícil e algumas coisas vão ter que tirar, mas agora, como só tá a fase 1, eu acho meio complicado te dar uma ideia. Cauã, você queria perguntar alguma coisa na hora que o Luan tava falando? Pode falar qual seria o seu questionamento, suas dúvidas. Não, então, Kathleen, sobre a parte que você falou, que a gente reformulou o backlog, né? E a gente teria que informar você as coisas que a gente decidiu simplificar no trabalho por conta do atraso que ocorreu, né? Eu só queria complementar aí a fala do Luan, que eu concordo que também a gente tem que vendo isso aos poucos, não dá para a gente bater o martelo e falar tudo agora por conta desse atraso aí. E só que eu acho que algumas coisas que a gente já pode ter certeza que não vai ter e que teria, por exemplo, a questão de dublagem, a questão de existir ali dentro do jogo uma animação muito complexa, que exigiria um nível de QI tempo mais alto. maior, de verificação também QI mais alto. Então, tudo que ali for muito complexo, assim, 90% de distância que a gente vai deixar de lado, a gente vai focar mais em tornar o jogo em si funcional, porque a gente está tendo aí uma corrida contra o tempo. Então, não faz sentido a gente ficar colocando complexidade, então a gente vai minimizar, o máximo possível para tornar, sem deixar de fazer o jogo ok, um jogo bom, um jogo que entretém ali as crianças e um jogo funcional, sem perder a ideia também ali do escopo. Pode falar, Luan, o que você queria falar. Complementando o Cauã, concordo com ele, até porque essas partes quem iria fazer mais seria o Rodrigues, né? Porque ele sabia um pouco mais e tudo mais, então ele tinha dado a certeza que conseguiria fazer, como ele saiu, então vai ficar meio complicado. E só para complementar essa frase dele, que vai ficar mais difícil, mas eu acho que se a gente pegar para estudar alguma coisa, eu acho que dá pra gente fazer, para não mudar tudo, sabe? Tipo, mudar praticamente quase tudo por conta disso. Sim, sim, eu concordo, mas eu acho que isso a gente não pode colocar assim como prioridade, né? É, deixar lá Então como resumidamente é isso. deixar como uma segunda opção ali, caso precise. Se a gente vê que tá muito cru essas coisas, a gente tenta dar uma melhorada. Então não vai ter legendas e nenhum quesito de dublagem, certo? Por enquanto, sim. As legendas podem ter? Isso Dá pra tentar. eu acho que a questão da dublagem pode bater o martelo, que não vai ter. Só se a gente conseguir alguma coisa ali com IA. É, Tá, ok. Wendel, você tem alguma coisa pra fazer? Pra fazer não, pra falar em relação ao Beck? Perdão. não. Não, tenho. A parte do back tá bem adiantada, né? Então, tipo. Porque assim, realmente, o nosso problema agora é que a gente precisa correr contra o tempo, né? Pra ontem, inclusive, é a parte do front, porque foi o que quebrou a gente, porque a gente achou que as fases já estavam adiantadas, porque foi nos prometido a fase 4 e 5. Não temos a fase 4 e 5, não temos não tínhamos, né, nem a fase 1, nem a fase 2. Então, tipo assim, a gente realmente, galera, a gente precisa avançar, a gente precisa saber. é, eu preciso saber basicamente Ô, a desculpa aí. próxima. Tranquilo. Até a próxima sprint. Se já tem a fase 2 iniciada, pra gente já dar continuidade na semana que vem, já ir adiantando as outras fases pra gente poder ficar equiparado ao back. Entendeu? Como eu falei, preciso que o back também tome parte do front, né? Pra gente poder, pra todo mundo ficar alinhado e todo mundo conseguir
desenvolver o mais rápido possível que a gente consiga para a gente já estar finalizando já no começo de novembro. Certo? Então, essa semana aqui que vai entrar, a gente vai começar a dar mais uma atenção na parte do front, para poder, pelo menos, chegar perto, né? Gente, quando vocês pretendem, só te cortando rapidinho, Wendel, resolver a questão do banco de dados, porque a gente não pode. É importante e não é importante ao mesmo tempo. Tá dando retorno na sua voz, não sei de quem que é. Gente, eu preciso saber de vocês quando é que vocês pretendem começar a iniciar o banco de dados? Se já vai ser pro final do projeto, se vai ser mais pro meio. Porque assim, né? O back já tá adiantado, o front que ainda tá muito no começo, mas querendo ou não, já era pra gente estar adiantando o back. O back não, adiantando o Front. banco de dados. Ah. Então, Eu acho que é uma conversa mais entre a gente e o Scrum Master. Como ele não conseguiu participar dessa reunião, a gente precisa falar com ele. Eu acho que não tem como tirar alguém do front. Como o back tá adiantado, acho que seria bom uma pessoa do back. Como você tinha me designado também, eu entro com eles, não com tudo, mas pelo menos eu não vou entrar de cabeça nisso aí, por conta que eu preciso adiantar o front, mas eu acho que seria bom pelo menos pegar o Ian ou o Wendell, pelo que já, como tá avançado o back, e pegar mais pra essa parte do banco de dados. E o Scrum Master também, mas o Scrum Master já tá cheio de coisa, e ver com ele se ele o que ele prefere. tá bom, gente. Porque assim, eu preciso que vocês tomem essa decisão, porque como a gente já está no final do trabalho, basicamente, eu preciso que até a sprint na sexta-feira, né? Que hoje é segunda-feira, a gente precisa até que na sexta-feira vocês tenham tomado uma decisão sobre isso. Pode deixar. Cauã, quais são as suas dificuldades em relação ao front para iniciar a fase 2? Para iniciar a fase 2, então, peraí que o meu celular aqui deu uma travada, deixa eu ajeitar aqui. Então, para iniciar a fase 2, até o momento eu não encontrei nenhuma dificuldade, porque a gente, como eu disse, a gente terminou a fase 1 ontem. Então, a fase 2 a gente começou só o básico, eu, o Luan e o Wendel também tá ajudando a gente. Então, até o momento não tem nenhuma dificuldade por esse mesmo motivo. E qual é o básico que vocês já começaram da fase 2? Então, a gente está seguindo o POP, que é o procedimento operacional padrão aí que a gente adotou para fazer cada fase, que a gente vai começando ali pelos detalhes mais de aperfeiçoamento, depois a gente vai passando para a parte bruta ali do, do front. Tá, e o que seria a parte bruta do front? Seria, por exemplo, fazer a funcionalidade ali do... Funcionalidade não, perdão. Fazer ali o desenho do boneco, entendeu? Fazer o desenho todo ali da ilha e tal. Primeiro a gente só vai fazendo... o front você vai construindo por partes, sabe? É como se fosse uma... Vou dar um exemplo, uma obra de arte. Primeiro você faz o rascunho, e aí você vai deixando mais bonito, entendeu? É assim que você vai fazendo. Ok. Então a gente pode considerar que já começamos a fase 2, né? Eu preciso que vocês me enviem o que foi feito da fase 1, que eu preciso dar uma olhada. Assim como o teste já fez o trabalho dele, que era de checar o que precisava ser checado. Eu preciso saber como é que tá, para eu ver também, ter uma noção de como é que vocês estão andando nessa parte, Tá bom. ok? Boa Como noite. já acertamos o que precisava acertar, eu vou precisar de vocês, né, as decisões que foram tomadas aqui nessa reunião, né, que a gente já consiga na próxima sprint já tá com todo mundo, que eu, vocês, o Guilherme e o Ian que ficou responsável por grande parte do back, e junto com o Wendel, óbvio, mas ele tem uma parte mais técnica sobre o back, eu preciso saber dele também, o que foi feito, né, e para ele poder explicar, né, as ações de cada parte do back. Então é isso, gente. Eu vou encerrar a reunião por hoje, né? Agradeço a presença de vocês e até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite.